Olá, boa noite. Boa noite, veja agora os destaques da edição de hoje. Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa sofre impacto dos cortes anunciados pelo governo federal em bolsas do ensino superior. Na Avenida Leitão da Silva, os ciclistas se arriscam em meio aos carros enquanto as obras não terminam. E na entrevista de estúdio, a gente recebe o engenheiro florestal Luiz Fernando Schettino para falar sobre as queimadas da Amazônia e os reflexos para o Espírito Santo. Em Colatina, comércio aposta em liquidações para aquecer as vendas. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro, e o Link Espírito Santo já está no ar. (18h01), estamos ao vivo para todo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. O corte anunciado pelo governo federal nas bolsas de pesquisa de alunos do ensino superior também vai afetar universitários do estado. Na UFES, mais de 1.000 bolsas foram suspensas. Isso, além das bolsas CAPES, que são concedidas pelo governo federal, tem ainda as bolsas da FAPES, que é a Fundação Estadual de Fomento à Pesquisa e Inovação. Mesmo tendo recursos próprios, a FAPES também vai sofrer com os cortes. Desde o início do ano, a educação vem sofrendo com cortes anunciados pelo governo federal. Complicada essa situação aí das bolsas, né, Anne? Muitos estudantes dependem disso para ir manter os seus estudos, né? Eu fui uma delas, fui estudante de Universidade Federal, só pude manter os meus estudos com essa ajuda. Sou mestre por Universidade Federal, também tive essa ajuda. Então, assim, eu e quantas pessoas foram prejudicadas por esse corte, né? Imagina quantos profissionais deixam de se formar por causa disso. Exatamente. Bom, e a gente também quer saber a sua opinião. A gente abre, então, a partir de agora, o nosso canal de interatividade com você, que é o nosso telespectador aqui do Link Espírito Santo. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, comentando essa reportagem sobre o corte aí da verba para a educação, para as bolsas, e também qualquer outra reportagem durante o jornal de hoje, né, Anne? Isso aí. Lembrando que a gente não recebe ligações, o nosso número de WhatsApp é o 27 999 27 6943, e você também pode mandar mensagens pelas nossas redes sociais, que é o facebook.com/RecordNewsES e o Instagram @RecordNewsES. Ainda durante o jornal a gente quer ler a sua participação, então não deixe de mandar a sua mensagem. Bom, há poucas semanas nós mostramos aqui no Link que motoristas estavam reclamando que as tampas dos bueiros estavam danificando os carros na Avenida Leitão da Silva, aqui em Vitória. A nossa equipe voltou para a avenida para fazer uma nova reportagem, dessa vez sobre a situação dos ciclistas. A Leitão da Silva ainda não tem ciclovia e, por enquanto, eles precisam conviver com o risco de acidentes e andar ao lado dos carros. Estamos de novo na Avenida Leitão da Silva para mais um capítulo da novela das obras que nunca acabam por aqui. Bom, a nossa produção procurou o DR, que é o responsável pelas obras na Avenida Leitão da Silva, e o órgão respondeu que a via, claro, ainda está em obras e que o trecho em questão será construída a ciclovia, assim como acontece com o restante da avenida. No entanto, o DR não informou o prazo para a conclusão e a entrega dessa obra. A gente espera que resolva, né? Afinal, o ciclista ali não pode continuar passando por esse perigo por ali, né, Anny? Isso mesmo. Bom, a seguir aqui no Link nós vamos mostrar que os lojistas estão fazendo para driblar aqui a crise, aliás, em Colatina. É isso, Anny. Mas antes, vamos ver como está o trânsito aqui na capital. Pelas câmeras da Prefeitura, a gente começa com imagens ao vivo ali da Praça do Papa. A gente percebe uma retenção, como já é normal nesse horário, para quem segue ali pela Terceira Ponte, sentido Vila Velha. Agora, imagens ao vivo da Reta da Penha. Trânsito também bem intenso aí nos dois sentidos, mas fluindo com certa normalidade. Agora são 18h09. O Link volta já. 18h12, o Link Espírito Santo está de volta ao vivo para todo o estado. E agora nós vamos até Colatina. Para driblar a crise, o comércio fez uma liquidação para atrair consumidores. E quem tem os detalhes é Altemar Collen. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos à Vitória. Obrigado, Altemar, pelas informações aí direto de Colatina. Bom, agora é hora da gente ficar por dentro de mais notícias desta terça-feira com o Álvaro Guareschi, que já está no estúdio com a gente. Boa noite para você, Álvaro. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para quem está em casa. Álvaro, o que você traz de mais notícias para a gente hoje, hein? Então, Fabiano, vou começar falando sobre a privatização
dos Correios, né, em meio a essas discussões que anunciadas foram pelo governo federal, os trabalhadores da estatal ameaçam entrar em greve aqui no estado. Obrigado pelas informações e uma ótima noite para você. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Álvaro. Obrigada. Olha, e a gente agora fala um pouquinho das nossas participações. Tem muitas mensagens chegando, Anne, aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 27 999276943. Vamos ler aqui, a primeira mensagem chegou do Jonatas Nascimento, de Jardim Camburi. Sofro muito com essa falta da ciclofaixa na Leitão da Silva, né? Corro sempre muito risco ao ir para o trabalho de bicicleta, sobre a reportagem que a gente exibiu no bloco anterior da falta de ciclovia na Leitão da Silva, né? Isso, um outro, o Renato de Combilândia comenta sobre a matéria do corte das bolsas, né, a nível federal e do prejuízo a nível estadual que também a gente vai ter. Ele falou que acha uma vergonha desse governo por causa dos gastos deles em Brasília. Aí a opinião então do Renato, né? Tem também a participação aqui do Oswaldo Luciano Neves, de Vila Velha. O governo federal precisa reorganizar as despesas públicas. Esses cortes são importantes para que os reitores possam gastar as verbas com maior responsabilidade. Tá aí a participação então do Oswaldo Luciano Neves, de Vila Velha. Bom, gente, lembrando que incentivo à pesquisa não é gasto em investimento. É isso aí. Bom, agora vamos direto a Linhares conversar com o Cláudio Alves, que nos traz mais notícias lá da região. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite a Ana e a todos que nos acompanham. Por hoje é só, eu retorno à bancada do Link Espírito Santo em Vitória. Com você, Fabiano. Boa noite, Ana, e até amanhã. Obrigado, Cláudio, pelas informações. Uma boa noite e até amanhã para você também. No próximo bloco tem entrevista aqui na bancada do Link. O engenheiro florestal Luiz Fernando Schettino é o nosso convidado para falar sobre as queimadas na Amazônia. Mas antes vamos ver como está o trânsito aqui na capital pelas câmeras da Prefeitura de Vitória. Ponte de Camburi, ali na altura da Praia do Canto, trânsito tranquilo ali, tanto para quem vai em direção ao centro de Vitória, quanto para quem vai em direção ao Jardim Camburi, Praia de Camburi, um pouco mais intenso, mas mesmo assim fluindo. Agora a Avenida Américo Buarque, em frente à Assembleia Legislativa, sinal fechado, aparentemente o trânsito tranquilo para quem vai para o centro. Já para quem vem no sentido Serra, Praia de Camburi, Praia do Canto, um trânsito está um pouquinho mais complicado. Agora são 18 horas e 28 minutos, o Link Espírito Santo volta já. Link Espírito Santo de volta. A região amazônica registrou a maior quantidade de queimadas nos últimos 9 anos. Já são mais de 60 mil focos de incêndio naquela região, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui na bancada o engenheiro florestal, especialista, doutor na área, Luiz Fernando Schettino. Doutor Luiz Fernando, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. A gente já abre com esse dado preocupante, é a maior quantidade dos últimos 9 anos. Isso está mobilizando não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Com certeza, e é necessário que a gente tire lições dessa questão. A Amazônia tem uma importância para o mundo, óbvio, todo brasileiro tem que entender que a soberania da Amazônia é brasileira, mas nós, por termos a soberania, não podemos ter o direito de agirmos irresponsavelmente em relação a um patrimônio que afeta toda a humanidade. E, como eu disse, óbvio, tem que ser respeitado os direitos do país, mas o país também tem que fazer por onde de atender à necessidade de proteção daquela área e, se necessário, pedir ajuda internacional, pedir da forma certa para que a gente possa proteger a floresta e essa floresta continuar fazendo aquilo que ela faz muito bem, regular o clima, manter a biodiversidade e, principalmente, ela pode nos fornecer muitos bens e serviços que nós precisamos para nos desenvolvermos e pode atender o interesse da humanidade ficando de pé, produzindo isso de forma racional. Agora, professor, muita gente pensa que a Amazônia, né, por ser uma floresta, está ali passiva, né, sem produzir nada, sem gerar nenhum retorno para a economia do país, mas a gente tem que saber que tem gente ali que está trabalhando, tem gente que está vivendo da Amazônia, certo? Não só a gente que vive ali, mas como gente que vive no mundo todo. Hoje, por exemplo, o açaí da Amazônia está em todos os lugares do mundo. Pessoas do Vale do Silício transformaram o açaí em vários produtos e estão ganhando dinheiro. Então, nós temos na Amazônia um patrimônio valiosíssimo, seja de madeira, seja dos frutos da biodiversidade,
verdade, mas para isso nós precisamos seguir a orientação da ciência, do conhecimento que existe sobre a Amazônia, e nós precisamos deixar de lado essa história de que os países desenvolvidos destruíram as florestas e por isso nós temos o direito de destruir. Nós não temos o direito de destruir, como eles não deveriam ter tido, então nós precisamos manter a floresta com o conhecimento, produzindo para nós brasileiros e mantendo os serviços ambientais para o mundo e o mundo também colaborar e pagar por esses serviços ambientais. Agora, Schettino, muito se fala também, né? Lógico que quando a gente fala de queimadas e desse desmatamento enorme que acontece na Amazônia, que é indiscutível, né? Inclusive, existe um impasse aí no governo federal com relação ao INPE, né? Os dados do INPE, fornecidos pelo INPE, e o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, perdão. Porém, esses efeitos, esses impactos, podem atingir, o senhor estava falando agora, também o Espírito Santo, quando a gente fala, por exemplo, das importações, exportações, aliás, do país, né, do Estado. Nós, não só o Espírito Santo, o Sudeste, o Sul, a Argentina, porque a Amazônia, ela forma rios de água, rios voadores de água, uma quantidade de água que em algumas situações se equivale à mesma quantidade que o rio Amazonas joga no oceano. Então, essas correntes que passam por lá, que absorvem a água que evapora e transpira das plantas, né? E chega aqui, chega no sul, ela tem um significado enorme para a produção agropecuária do país, a questão da seca, das enchentes. Então, não é uma brincadeira. Afetar a Amazônia é afetar um sistema planetário e principalmente um sistema regional na América do Sul, onde as consequências são imprevisíveis da importância que tem a preservação da floresta. Schettino, agora eu queria falar sobre uma estatística que a gente tem, né, que o senhor inclusive trabalhou nela, sobre a questão do manejo florestal na Amazônia, né? Se fosse feita uma reforma agrária na Amazônia, como é que seria esse processo? Olha, a Amazônia, ela oferece tantas oportunidades e de forma boa, só que nós, de certa forma, queremos levar para a Amazônia o desenho da agricultura e da pecuária que nós temos aqui no Centro-Sul, que não cabe lá pelo tipo de solo, pela chuva, pela biodiversidade, em suma. Mas nós podemos fazer o manejo. O que é o manejo? É um estudo que se faz da floresta, onde se extrai seletivamente algumas árvores por hectare, faz um rodízio de 30, 35 anos para voltar a extrair naquela área, e se pode obter uma alta renda, uma grande produção de madeira, e pode também ter extrativos outros aí de outros produtos, e a floresta continuar de pé sem ser cortada. E isso nós estudamos já há anos, é possível dar uma renda maior do que a renda do trabalhador rural brasileiro em média, só que para isso tem que ter um entendimento e uma fiscalização para as pessoas não jogarem a floresta no chão a troco de querer a terra para fazer principalmente pecuária, que não se sustenta na Amazônia. Tem um dado importante, né? Mais de 70% das terras que são transformadas em pasto na Amazônia acabam sendo abandonadas, só 14% dessas terras viram produtivas efetivamente. Então não é saudável derrubar a floresta. A floresta tem um grande valor de pé, cujo serviço, seja madeira, seja açaí, seja castanha do Pará, seja a pupunha, seja o que for, oferece oportunidade de emprego, mantendo a floresta de pé e atendendo, que nós temos que atender ao povo daquela região. O povo precisa ter emprego, precisa ter renda, e a floresta pode oferecer isso. Schettino, na sua avaliação como uma pessoa que lida com esse meio especificamente, o senhor acha que o governo federal talvez demorou muito a tomar uma atitude diante desse cenário, desse impasse que se criou aí em relação à Amazônia? Olha, a gente tem que ser muito honesto. É o seguinte: este governo ou outros governos, na minha opinião, sempre não conseguem entender o papel e a importância da Amazônia. A Amazônia está sendo destruída paulatinamente, ano após ano, e sempre vem ou um discurso de uma forma ou de outra, ou para atender o interesse social, ou porque vamos perder soberania, ou por qualquer razão. As pessoas precisam entender que a Amazônia é um patrimônio importantíssimo para o povo brasileiro, é um patrimônio para a humanidade, e seja o governo que for, ele tem que ter a responsabilidade de trabalhar para que a floresta não seja dizimada a troco de interesses de pequenos setores que não têm conhecimento e nem entendimento do papel da floresta. Tá certo. Olha, a gente então quer agradecer muito ao nosso convidado de hoje, Luiz Fernando Schettino, que hoje é engenheiro florestal, né, enfim, tem um currículo vasto aqui nessa área, uma longa trajetória, inclusive trouxe pra gente alguns livros. Vamos comentar rapidamente aqui, Luiz Fernando. Olha, esse aqui foi o seu último livro, né? Vou mostrar lançado aqui. Agora. É o Gestão, não é isso? Educação e Gestão Ambiental. É isso aqui, ó.
esse é um dos últimos livros lançado pelo Luiz Fernando Schettino, que fala exatamente sobre essa questão, né? Não, o livro que fala sobre a Amazônia é esse aqui. É um outro livro, né? Um outro esse. livro onde tem um capítulo específico sobre o manejo sustentável, onde a gente mostra a importância que é possível usar a Amazônia só desmatar 15% de uma área, fazer 55% o manejo sustentado, preservar 30% integralmente e assentar milhares e milhares de pessoas lá, indefinidamente no tempo, com a floresta de pé, preservando a natureza, evitando os impactos aqui e o mundo aprendendo a nos respeitar. Isso aí, esse último livro eu também me confundo aqui, esse último livro já fala mais sobre a educação ambiental, Tá, né? Gestão e educação Gestão e ambiental. Educação Ambiental, que também é Eu recomendo que as pessoas leiam, está aí na livraria, vale a pena, tem um ótimo conteúdo. Bacana, olha, nosso muito obrigado, Luiz Fernando Schettino, pela sua participação e contribuição nesse debate, né, Anny, que é tão importante, né, falar do nosso meio ambiente, que infelizmente está sendo tão degradado, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês, espero que todos possam cooperar essa polarização de quem está o certo e o que está errado. O certo é preservar a natureza. Tá certo, muito obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Schettino. O Lar dos Idosos de São Mateus está com dificuldades financeiras e os funcionários estão sem receber os salários. Nós vamos direto até São Mateus com a repórter Nariane Lopes, que tem as informações. Boa noite, Nariane. Olá, Fabiano. Olá, Anny. Boa noite para vocês aí no estúdio e para quem está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos agora ao estúdio com você, Fabiano. É com você, Anny. Muito obrigada, Nariane, pelas informações. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias de outras regiões do estado. É um instante só, a gente volta já. (18h47), Link Espírito Santo de volta. Agora nós vamos a Aracruz com a Natália Fornaciari, que traz mais notícias para a gente lá da região. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Boa noite a você que nos acompanha no Link Espírito Santo. Esses foram os destaques aqui de Aracruz. Voltamos com vocês em Vitória. Muito obrigada, Natália, pelas informações. Agora vamos direto a São Gabriel da Palha conversar com Renata Satini, que nos traz as principais notícias lá da região. Boa noite, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. E também a todos que nos acompanham no Link Espírito Santo. Essas foram as notícias de hoje aqui de São Gabriel e região. Uma boa noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata, pelas informações. Em Cachoeiro de Itapemirim, um homem foi preso com drogas e armas de uso restrito. Quem traz os detalhes pra gente é o Samuel de Fraga, direto lá de Cachoeiro. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano. Anny, boa noite a vocês, boa noite também a todos. Obrigado, Samuel, pelas informações. Bom, a gente tem recebido aqui muitas mensagens, né? Não dá para ler todas, mas rapidamente aqui registrando a mensagem que veio da Flávia, lá, moradora da Serra. Ela comentou sobre a entrevista, né, que a gente teve hoje na bancada com o Luiz Fernando Schettino sobre as queimadas na Amazônia. Diz realmente que é um absurdo, o Brasil está passando por isso, enfim, que as autoridades, aliás, tomem providência. Isso, uma mensagem também do João Luiz Arnaldo dos Santos, de Colatina, falando sobre a matéria, aliás, lá da região, que falou sobre uma grande promoção que os comerciantes estão fazendo para recuperar as vendas, né? Falou que é muito bom porque compra bem mais barato, é bom para o cliente e também para o lojista. Muito obrigada pela sua participação. É isso. Bom, o link de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Na sequência, você fica com as notícias do Brasil e do mundo com o Gustavo Toledo, na edição nacional do Link. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online sinoticias.com.br. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Boa noite para você de casa. Record News, informação para você crescer. Agora você fica com as imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória. Até amanhã. Tchau.